O texto que a gente vai ler, vai compartilhar aqui com vocês, ele está lá no Evangelho segundo o nosso amigo Dr. Lucas, no capítulo 9. Eu não vou ler os versos 57 e 58. Não, aliás, eu vou ler, eu acho que é pertinente até a gente acompanhar desde do início, que faz parte do contexto, né, desse texto, essa parte aqui também do 57 e 58. Eu só ia ler o verso 59 em diante, mas eu vou ler esses outros dois versículos aqui também. Vamos ler a partir do verso 57, do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Diz assim: Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: Seguir-te-ei, para onde quer que fores. Olha aí, Glauber, já acaba dizendo, eu vou te seguir, não vou desistir. Aonde que você for, eu vou com você. Chamado. Ou oferecendo-se para o chamado. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse, aqui já foi Jesus chamando: Segue-me. Ao que este respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe Jesus: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse ainda outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Ninguém que lança mão do arado, preste atenção, Glauber, olha o que a palavra está dizendo. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não dá para parar. Não dá para desistir. Vamos orar. Santo e eterno Pai, Deus lindo, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Nesta noite, nessa madrugada, eu quero aqui junto com meus irmãos declarar algo muito especial para o Senhor, em palavras. Senhor, nós te amamos. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu grande amor, manifestado e derramado por cada um de nós. Senhor, não temos palavra para agradecer tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem sido muito misericordioso para com as nossas vidas, mesmo sem merecermos. E é esse amor que nós sentimos, Senhor, pelo Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. É que nós te pedimos que o Senhor continue fortalecendo as nossas vidas, pois não podemos e não devemos parar jamais. Nos ajude a compreender esta palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Nos ajude, Senhor, a internalizar ela. Nos ajude, Senhor, a continuarmos com a mão no arado, sem olhar para trás. Nos ajude, Senhor, a não desistir jamais. Ainda que as lutas sejam grandes, ainda que os desafios sejam imensos, muitas vezes achamos que não vamos transpor, mas o Senhor tem estado presente e tem sido fiel. O que é mais importante, Senhor, é que o Senhor tem estado presente, como já dito, nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Ministra as nossas vidas nesta madrugada, aqui neste lugar, através desse canal. Alcança os corações de cada um daqueles, Senhor, que está aqui conosco. Seja qual for, Senhor Deus, o motivo que esteja afligindo
uma dessas vidas, ou as nossas vidas por inteiro aqui, de todos nós. Porque ninguém está isento, Senhor Deus, das tentações desse mundo, que são tantas, Senhor. Como estamos vendo, Senhor, tantas coisas acontecendo, e nós somos tão limitados para fazermos algo sozinho. Mas estamos pegados nas tuas mãos, Senhor. Melhor, o Senhor está segurando as nossas mãos. Porque se nós, sendo tão pequenos e fracos, muitas vezes, se nós segurarmos na tua mão, nós podemos cair. Mas se o Senhor estiver segurando, nós podemos até tropeçar, mas não vamos cair, porque o Senhor vai nos erguer antes de alcançarmos o chão. Isso eu não tenho dúvida, Senhor. Por isso, continue sustentando nas nossas mãos. E não permita, Senhor, volto a repetir, que nós venhamos sair da tua santa e gloriosa presença. Como disse Davi, não retire de nós o teu Espírito Santo. Não nos deixe, Senhor Deus, ser vencidos pelo mal. Esta é a nossa oração, querendo compreender verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, continuando aqui a nossa meditação, esse texto, ele é muito profundo. Eu disse que não ia, não quero me deter no verso 57, 58, porque esse homem que chega a falar com Jesus, ele se oferece, Jesus coloca algo que pode ser, vamos dizer, aquele empecilho para ele não acompanhar mais Jesus e que o é, né? Porque a gente sabe que mais na frente Jesus vai falar, né? Não tem nos outros evangelhos, sobre o jovem rico que não segue a Jesus por causa da sua riqueza. E é quando Jesus está dizendo, eu não tenho nem lugar para mim, quanto mais para aqueles que estão querendo me acompanhar. E provavelmente esse aqui foi mais um que desistiu de seguir a Jesus. Não está aqui explícito, né? Mas está implícito com a palavra de Jesus que esse homem provavelmente não seguiu a Jesus também. Outro que Jesus chamou, esse deu uma desculpa que estava no âmbito familiar. Deixa eu ir sepultar primeiro meu pai. Quando a gente olha para isso, eu não acredito que o seu pai já estava morto e ele estava indo sepultar o pai. Era costume do povo, à época, já que o pai estava velho, só sair de casa, só ir para uma outra missão depois da morte do pai. Era algo habitual e era algo que pertencia já à cultura deles. Eles não saíam de casa antes que o pai morresse e fosse sepultado. Então, por isso que entende-se que ele fez essa colocação. O outro, aí é por isso que esses dois estão muito próximos, o outro também colocou uma desculpa muito parecida. Eu preciso primeiro me despedir dos meus parentes. Sabe o que é que eu percebo aqui, irmãos? Já aplicando o texto para nós, é que as nossas lutas concernente ao nosso chamado, ao nosso ministério, está bem pertinho da gente, está dentro de casa muitas vezes. É um pai, é uma mãe, é um esposo, uma esposa, é um filho. São parentes, são pessoas próximas da gente que às vezes está nos impedindo, né? Coloca aqui aspas, nos impedindo de avançarmos mais no nosso ministério, avançarmos mais no nosso chamado. Eu não estou usando aqui de uma palavra para dizer que nós temos que abandonar a família, não é isso. Quem nós não podemos abandonar, irmãos, de forma alguma, é o Senhor Jesus. E quando Jesus faz a colocação, não olhe para trás,
Aí a gente começa a pensar que não dá mais para a gente olhar o que ficou. Olhar para trás, irmãos, é a gente olhar para o mundo como onde a gente já esteve. Eu não sei dos irmãos que estão aí, né, conosco nessa noite, quantos nasceram em um lar evangélico, nunca foram ao mundo e até hoje estão na presença do Senhor. Não sei se tem alguém. Eu não nasci num lar evangélico. E quando eu me converti na minha adolescência, né, com 14, 15 anos de idade, eu me converti na Igreja Assembleia de Deus, mas me desviei dos caminhos do Senhor em pouco tempo. 2 anos, mais ou menos, eu já estava desviado devido ao mundo. O mundo me chamou, o mundo se mostrou muito apetitoso e eu saí dos caminhos do Senhor. Voltei já com os meus 29 anos de idade. Né? Passei 14, 15 anos afastado do caminho do Senhor. Mas ele não desistiu de mim, me chamou e eu voltei para os braços dele. E o que eu quero dizer, irmãos, é que o mundo está diante de nós. E nós estamos saindo da presença do Senhor para estar no mundo, muitas vezes. Porque o mundo está chamando o povo de Deus para sair de dentro da casa do Senhor. Todas as vezes que eu falo desse texto, e nenhuma passagem bíblica que fala olhar para trás, a gente lembra logo de quem? Da mulher de Ló, que olhou para trás. E ela não olhou para sua parentela, irmãos. Ela não olhou, não foi para curiosidade. Seus parentes estavam com ela, que era Ló e suas filhas. Eles não tinham mais parentes. Eles tinham amigos que ficaram lá. E ela não olhou para trás para ver o que estava acontecendo. Ela olhou para trás, foi para olhar os seus bens, as suas posses, o que ela estava deixando para trás. Olhar para trás é sentir saudade, sentir falta do seu passado. Não devemos mais sentir falta do nosso passado. Não devemos querer voltar mais do lugar de onde a gente veio. Eu hoje queria, enquanto ir falando com os irmãos, dizer um pouquinho da minha experiência com Deus. E de como é, irmãos, quando a gente vai para o caminho do Senhor, tudo que a gente passa concernente à nossa conversão e concernente aquilo que o mundo ainda tenta trazer, que venha nos acompanhando. E é essa carga que nos acompanha, que muitas vezes a gente olha para trás e sente falta daquilo. Quando eu me converti, irmãos, eu era um homem que bebia todo dia. Acredita, irmão Damião? Não era hoje e amanhã não beber. Era todo dia. Todo dia, minha mulher, como eu gosto de dizer, né, às vezes quando eu estou dando testemunho, ela dormia sentindo o bafo do álcool, o cheiro do álcool. Todo dia. E quando eu me converti, eu senti falta disso. A abstinência, né, começou a cobrar isso, a falta do álcool. E eu tentei enganar a mim mesmo, quando um dia eu entrei num supermercado e eu comprei 5 cervejas, que era uma cerveja chamada Kronebier, que era uma cerveja sem álcool. E enganosamente o mundo dizia assim, é a cerveja dos evangélicos, porque não tinha álcool. Mas ao comprar essa cerveja e levar para casa, eu estava alimentando novamente o mundo que ainda estava em mim. Logo, irmãos, eu estava olhando para trás.
E olhar para trás, irmãos, é isso. Você trazer algo que você ainda tem, que você quer, que ainda está na sua vida por causa do mundo. E não importa o tempo que passar, o que passou. Algumas coisas ainda podem voltar e você querer novamente. Da mesma forma que depois eu desisti disso, né? Não cheguei nem a tomar essas 5 cervejas. Na verdade, sendo bem sincero para os irmãos, eu só tomei uma. E mandei meu cunhado, né, levar o restante para a casa dele. Depois disso, eu lembro que eu sonhava todo dia bebendo. Sonhava todo dia bebendo. O mundo ainda estava na minha mente. Tinha dia que eu sentia. Um dia eu passei por um rapaz que estava fazendo uma construção junto com os amigos e eles estavam bebendo. Irmãos, eu senti o cheiro e a boca encheu de água. O mundo ainda estava dentro de mim. E foi luta para eu vencer. Eu nunca bebi. Depois daquela cervejinha sem álcool, daquela coisa, eu nunca bebi. Mas eu tive que lutar para não desistir. Porque o corpo estava cobrando. O mundo vai sempre fazer com que a gente queira olhar para trás. Eu quero ler um outro texto. Quando os irmãos olham para essa questão de que eu estou dizendo, de que o mundo está sempre forçando a gente para olhar para trás. O livro de Atos, apesar de que a passagem que eu vou ler, uma passagem que o Estevão, né, o diácono Estevão, está falando ao povo naquele momento da sua pregação antes de ser apedrejado. Esse texto que está em Atos capítulo 7, versículo 38 em diante, ele mostra exatamente o que eu passei, que eu falei agora como testemunho para os irmãos, o que é você olhar para trás, ver que o mundo está te chamando e você muitas vezes alimenta isso. E esse é um ponto que também eu quero que os irmãos assimilem dentro de você. Você não pode alimentar isso. Você tem que tirar isso da sua vida. Não pode alimentar. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Versículo 38. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vos dar, ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. E em seus corações, a palavra que eu quero pegar aqui, irmãos, agora. Se você quiser, marque isso na sua Bíblia para todas as vezes você olhar para isso e nunca mais esquecer. E em seus corações voltaram ao Egito. Prestaram atenção no que eu acabei de ler? Não foi preciso voltar fisicamente para o Egito, irmãos, para o mundo. O Egito aqui, a gente sabe, dentro da palavra de Deus, que voltar para o Egito é voltar para o mundo. Eles não voltaram fisicamente para o Egito, mas eles voltaram para o Egito em seus corações, em sua mente. Eles colocaram agora o propósito maior de servir a Deus, de estar na presença de Deus, de ser um verdadeiro adorador de Deus, onde? No Egito. Continuando o texto, só para a gente lembrar do que foi dito lá no Êxodo. Dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Irmãos, a gente conhece bem as passagens do
do Êxodo, como foi a saída do povo do Egito, tudo que Deus fez, todas as maravilhas, todos os sinais, Deus protegia o povo de uma forma tão maravilhosa que não dá para entender. Muitas vezes a gente diz, esse povo era o quê mesmo para ser tão murmurador? Porque a forma como Deus tirou, operando 10 sinais, né, que são as 10 pragas, depois que Deus tira aquele povo, faz atravessar o Mar Vermelho, aquele povo tem fome, Deus faz cair maná do céu, aquele povo abusa o maná, diz que quer carne, Deus manda as codornizes, aquele povo quer água, não tem água no deserto, Deus faz jorrar a água da rocha, em 2 momentos. O povo andava no sol, Deus botava uma nuvem. O povo andava à noite, para não ir no escuro, Deus colocava uma coluna. Você vê tantos sinais, tantas maravilhas. Você vê suas roupas não envelhecem. Nada acontece, porque tem um Deus que cuida de você em todos os sentidos. E você diz, eu quero outro Deus. Faz um para mim. Meu Deus. Deus já fez algo tão lindo na sua vida. Só o fato de você estar aqui hoje, nessa madrugada, dizendo, Deus, eu vou ficar aqui acordado porque eu amo o Senhor, eu quero estar com o Senhor. Irmãos, é isso que você tem que persistir a sua vida inteira. Não dá para olhar para o Egito, nem em pensamento, nem nos nossos corações nós devemos mais alimentar isso. O meu coração está posto em Ti, Senhor. A minha vida está posto em Ti, Senhor. Eu não vou desistir, eu vou caminhar com o Senhor. Se é sozinho que eu tenho que ir com o Senhor, eu vou sozinho. Eu não vou esperar pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família, não. Eu vou com o Senhor. Aonde o Senhor me mandar, eu vou. Aonde o Senhor me levar, eu vou. Eu vou estar contigo, Senhor. Onde o Senhor me mandar, eu vou. E não vou perguntar. Por que eu disse assim agora? E não vou perguntar porque o Senhor está me mandando para lá. Sabe por quê que você não vai perguntar? Porque você vai olhar para Abraão. Um homem que, quando ouviu de Deus, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não perguntou aonde é, Senhor. Lá tem água, lá tem um lugar onde eu possa colocar meus animais, onde eu possa verdadeiramente prosperar. Ele não perguntou nada, ele simplesmente foi. E é assim que nós vamos atuar. Nós vamos, irmãos. Então pediram que fizesse um bezerro para eles adorarem, né? Fizerem outros deuses. E eles lamentavam, dizendo, continuando aí o versículo 40, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Fizeram, pois, naqueles dias um bezerro e sacrificaram e ofereceram sacrifício ao ídolo. E se alegraram nas obras das suas mãos. Aí veio, irmãos, o que eu digo para vocês, que se nós olharmos para o Egito, se nós, porventura, estivermos alimentando isso, mesmo que seja nos nossos corações, vai acontecer isso. Verso 42. Mas Deus se afastou e os abandonou ao culto das hostes do céu, como está escrito no livro dos profetas. E aí aqui, irmãos, eu não vou ler o restante. Porque o que eu quero, irmãos, é que a gente verdadeiramente internalize isso. Nós precisamos de Deus. Você não precisa necessariamente de ter um irmão que esteja com você o tempo todo. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10, a palavra está dizendo assim: Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Havia, deixa eu abrir lá, só para os irmãos verem essa passagem onde o apóstolo